Olá, pessoal. Nós temos acompanhado a pré-campanha, né, de todos os candidatos à presidência da República. E o que é que a gente tem que ficar atento e ter muito cuidado a tudo isso que a gente está assistindo? Porque todos os candidatos, todos, só tem de fora o presidente Lula. Mas todos os candidatos é a favor dos Estados Unidos tomar conta do Brasil. Todos os candidatos xingam o presidente Lula, maltratam o governo dele. Todos, não tem nenhum. O Caiado, o Zema, o Renan, todos. Então a gente tem que ficar atento, porque se você acha que você vai votar no Caiado, no Zema ou no Renan, achando que vai ser diferente do Flávio Bolsonaro, você está completamente enganado ou enganada. Todos são da mesma linhagem. Todos são alinhados da extrema-direita bolsonarista. Todos defendem a intervenção dos Estados Unidos aqui dentro. Todos defendem o Brasil ser entregue e virar colônia americana. Nenhum tem proposta de governo para a população brasileira. Nenhum. Qual é a proposta do Caiado? As propostas. Qual é a proposta do Zema? Qual é a proposta do Renan, lá do Partido Simões? Enfim, do partido. Enfim, desculpa, pessoal. Qual a proposta do Partido Missão? Pronto. Qual a proposta daquele cara? Qual a proposta do Flávio Bolsonaro? A única proposta, o único objetivo do Flávio Bolsonaro é se eleger, tirar o pai da prisão, tirar os caras da prisão no 8 de janeiro, trazer de volta todos as séculas dele, que está lá nos Estados Unidos, inclusive o irmão dele. Quais são os outros que estão lá? Paulo Figueiredo, Ramagem, o outro que também faz vídeo no YouTube, que também se escondeu lá. Enfim, é um monte deles que estão lá, tudo com prisão decretada aqui no Brasil. Porque se for uma prisão contra eles, é perseguição. Se for da esquerda, é porque é tudo bandido. Vamos lembrar que, né, até agora, todas as coisas que surgiram dentro da esquerda, as pessoas ficaram aqui, foram investigadas e estão aí. Ninguém correu, né? Ninguém correu para os Estados Unidos, ninguém correu para a China, né? Como eles falam que a China quer tomar conta do Brasil. E a gente sabe que não é. A China, ela quer investir e ela está investindo cada vez mais em parceria com o governo Lula. Mas é um investimento muito diferente dos Estados Unidos. Por quê? Porque a China não quer o território brasileiro. A China não quer as riquezas que tem no Brasil. Até porque a China, em terras raras, ela é a primeira do mundo. Não existe outro país que tenha uma reserva em terras raras quanto a China. E aí, esses candidatos são todos aliados do Flávio Bolsonaro. Por trás de tudo isso, existe um complô de todos eles. Porque qual é a estratégia deles? A mesma estratégia que foi feita no Chile, que inclusive a extrema-direita ganhou no Chile, com essa mesma estratégia. Lá no Chile foi eleito um cara da extrema-direita, que é uma ramificação do Augusto Pinochet. É uma ramificação da ditadura do Augusto Pinochet. Sem falar o cara que foi eleito na Colômbia, a do Peru. Enfim, a do Peru já decretou estado de sítio no país, né? Pois é, coisa que o Bolsonaro queria fazer aqui. Vocês lembram? Pois é.
ela decretou, e vamos lembrar que ela foi eleita no Peru com os votos de quem mora fora. As pessoas que moram fora do Peru não têm noção como funciona o país, talvez, principalmente quem mora nos Estados Unidos, e elegeram e colocaram o voto suficiente para ela se eleger dentro do país com os votos de quem mora fora. Também é outro problema aqui no Brasil. Vamos lembrar que tem muitos brasileiros que moram fora. E sendo dos Estados Unidos, a gente vai saber que muitos vão votar no Flávio Bolsonaro. Porque os alienados brasileiros que moram lá é o que mais eles defendem. Que os Estados Unidos tomem conta do Brasil. Que os Estados Unidos virem território americano. Porque eles têm na cabeça, na ideia, principalmente quem mora ali na Flórida, né? Quem mora naquelas cidadezinhas ali da Flórida, né? Tudo bem organizadinha, né? Tudo bonitinha, né? Ninguém vai nas periferias de Nova York, ninguém vai aonde tem os drogados, os usuários de droga perambulando pela rua em Nova York, né? Tudo bonitinho ali, né? Na Flórida. Então, eles defendem, porque eles acreditam que o Brasil vai ficar igual aquelas cidadezinhas ali na Flórida, né? Tudo bonitinha, tudo limpinha, né? Tudo organizadinha. Por que eles não mostram o lado negativo dos Estados Unidos? Para mim, o pior lado negativo dos Estados Unidos é não ter uma saúde pública, né? O pior lado dos Estados Unidos é não ter a educação é pública lá. Porém, a faculdade é paga. O filho do pobre nos Estados Unidos não consegue fazer uma faculdade, porque ele tem que juntar por anos dinheiro para pagar uma faculdade, porque lá as faculdades são privadas. São consideradas as melhores do mundo? Sim, inclusive Harvard, mas não é de graça. E nem todo mundo chega até ela para fazer um curso superior. E essa estratégia aqui no Brasil, desses candidatos, é a mesma que foi montada no Chile. Porque eles querem juntar, eles querem dividir a população, enfiar na cabeça da população que o Zema é melhor do que o Flávio, que o Caiado é melhor do que o Flávio, que o Renan é melhor do que o Flávio. Por quê? Se levar a eleição para um segundo turno, eles vão tentar juntar toda essa militância deles junto com o Flávio. Em um segundo turno, eles vão apoiar o Flávio Bolsonaro. Tá na cara. Eles vão apoiar ele. E aí, eles vão tentar levar esse pessoal para o Flávio, porque a tendência é tentar ganhar do Lula no segundo turno. Por isso, a eleição deste ano é muito importante o Lula ser reeleito no primeiro turno. Tem pesquisas que já indicam uma probabilidade dele se reeleger no primeiro turno, mas tem outras que não. Mas também existe um porém, que as pesquisas aqui, hoje em dia, é muito mal organizada. E a maioria da população hoje em dia não acreditamos em pesquisa mais, porque hoje a gente sabe que as pesquisas são pagas e encomendadas por grupos de empresários, grupos de gente que tem muito dinheiro. Então, eles vão divulgar o que está a favor deles para alienar cada vez mais a população a votar no candidato deles. Como umas últimas pesquisas que saiu, falando que o Lula, no segundo turno, estaria empatado com o Caiado, com o Zema. Gente, o Lula está liderando em todas as pesquisas de primeiro e segundo turno. Não tem uma probabilidade, nunca, em um segundo turno, o Lula está empatado com o Zema. Não tem. Mas a pesquisa que saiu foi essa. Então, isso é para quê? Para confundir a cabeça do povo, para confundir a cabeça da população cada vez mais. Por quê? Porque esses caras, eles sabem que a população brasileira é analfabeta política.
E a população brasileira é muito fácil de ser manipulada e, é, e alienada pela ideologia deles. É tanto que você vê trabalhadores pobres, que se parar de trabalhar hoje, daqui a um mês está passando necessidade, defendendo o Estado mínimo, defendendo que não tenha nada de graça, que tudo seja privatizado. E aí, a pergunta que não quer calar, aonde esse povo vão parar se um dia o Brasil tiver tudo privatizado? Aí, a extrema-direita montou essa estratégia. Então, nós vamos trabalhar arduamente para reeleger o presidente no primeiro turno. Presidente Lula no primeiro turno. Por quê? Nós não podemos abaixar a guarda, nós não podemos permitir nós virarmos colônia americana. E cada candidato não faz diferença. Todos defendem os Estados Unidos tomar conta do Brasil. Todos defendem os Estados Unidos tomar conta do território brasileiro. Isso a gente está vendo pessoas defender o Brasil ser colônia de outra nação em pleno século XXI. É o que nós estamos vendo. Então, nosso maior protesto e nossa maior posição contra esse golpe que está sendo articulado contra a nossa soberania, contra a nossa Constituição novamente, é o nosso voto. E o nosso voto é muito importante a um governo do presidente Lula, para que nós continuamos como país, como nação. A nossa Constituição foi criada em 1988. Até então, a nossa população brasileira, ela não tinha direito nenhum à saúde pública, à moradia, à educação pública. Não era obrigatório. Para quem fala que o PT teve 20 anos e não consertou nada, é bom lembrar que até 1988 o Brasil nem Constituição tinha. A população brasileira não tinha nem saúde pública de qualidade, nem educação pública de qualidade, nem direito à moradia de qualidade. É tanto que quando veio a Constituição, as terras ficaram na mão de quem? Quem mais tem terras aqui no Brasil? Né? Os empresários, os descendentes dos empresários da época da ditadura, os descendentes de pessoas escravocratas, né? Por quê? Porque na época eles foram tomando as terras. Quando houve a abolição da escravidão, os escravos não tiveram direito a nada. Eles aboliram a escravidão, porém não distribuíram terra para os escravos, não distribuíram moradia, nem educação e nem saúde. E isso fez com que se estabelecesse uma desigualdade social muito grande, por décadas, por anos. Não foi o presidente Lula, não foi um governo de esquerda. Até 1988, como eu já falei, ninguém tinha nem Constituição. E essa mesma Constituição que é nova, que é recente, agora querem destruir. Porque é lógico que se o Brasil virar território de outra nação, na nossa Constituição é completamente jogada fora, é completamente rasgada. Nós vamos ser governados e dominados pela Constituição do outro país. Mas tem gente que defende que é a coisa melhor do mundo. Gente, não é. Não é e nem vai ser se isso acontecer. Vamos lembrar que o ministro Fernando Haddad, o ex-ministro, que agora está aqui para ser governador de São Paulo, e também vai ser um trabalho árduo muito grande aqui em São Paulo, para nós arrancarmos o Tarcísio fora,
Por quê? Porque o que o Tarcísio está fazendo aqui, gente? O que o Tarcísio tem feito aqui, a não ser privatizar tudo? O que é que o Tarcísio está fazendo aqui? Quando eu vejo um trabalhador pobre defendendo a política do Tarcísio, me dá uma tristeza e, ao mesmo tempo, eu sinto vergonha daquela pessoa, do que ele está falando. Porque ele não tem noção o mal que ele está fazendo a ele e à família dele. Defendendo um cara privatizar tudo. Praça, praia, parque, tudo. Saúde, educação, enfim, tudo. E a gente tem que ficar muito atento. Porque esses candidatos não faz diferença do Flávio. Então, gente, ou você vota no Lula para termos um governo que vai nos garantir a nossa soberania, a nossa Constituição, a nossa liberdade. Ou você vai votar num cara que vai entregar o nosso território, porque o objetivo dele é em prol da família dele. E todos os alienados dele, deputado, deputada, seja lá quem for, da extrema-direita bolsonarista, pensa do mesmo jeito. Eu estou cansada de ver pela internet, estou cansada de ver vídeos. Se nós não elegermos o Flávio Bolsonaro, o pai dele vai apodrecer na cadeia. O irmão dele nunca mais vai vir aqui no Brasil. Então, o objetivo deles é esse. Tirando o Bolsonaro da cadeia, tirando o povo do 8 de janeiro, o irmão, aquele bando de canalha que estão lá nos Estados Unidos, todos torcendo contra o próprio país deles, trazendo tudo de volta, tá tudo bem. O resto ele entrega para os Estados Unidos, tá tudo bem. Então, pessoal, abra os olhos. Nós temos que votar, reeleger o presidente Lula em primeiro turno, para que nosso país continue sendo Brasil. Que o Brasil continue sendo Brasil. Sendo nossa soberania e nossa Constituição. É isso. Vamos à luta. Fácil vai ser? Não. Mas eu creio que nós venceremos. Aqui em São Paulo vai ser difícil também. Por quê? Porque, infelizmente, a população pobre trabalhadora defende um cara que defende destruir tudo que eles têm. Defende destruir todos os direitos trabalhistas, saúde pública, tudo. Mas mesmo assim o trabalhador defende ele. Por conta de prefeitos bolsonaristas, por conta de deputados bolsonaristas. A maior culpa do trabalhador aqui paulista e paulistano defender a extrema-direita, defender um governo que defende destruir todos os direitos dele, é dos prefeitos de cada cidade. Porque, primeiro que eles abrem a boca e falam que o governo Lula não está fazendo nada. E segundo, eles incentivam a votar nos candidatos de extrema-direita deles. E começa a fazer coisas na cidade, tipo coisas visíveis à população. E a população fica toda eufórica, faz um prédio de uma escola, faz um prédio de um hospital, faz uma coisa visível, que o povo enxergue. Só que os bastidores da cidade, aí o pessoal não enxerga, né? Como que está um hospital público, você andando lá dentro, como que um hospital, uma UPA, um UBS funciona, a situação da educação, a situação da saúde no geral. Aí essa população não vê. É muito mais fácil enganar a população com outdoor, com ônibus, com prédio, né? E assim sucessivamente, né? Mas vamos para a luta. Vamos para a luta. A campanha está chegando.